Pessoal, vamos resolver mais uma questão sobre voz passiva, agora uma questão um pouquinho diferente. Vejam só, algumas questões pedem ao candidato para identificar a alternativa em que há uma construção na voz passiva. Se a organizadora afirmar isso de modo genérico, o que nós temos que ter em mente é que das duas uma, ou nós iremos identificar a voz passiva analítica, ou nós iremos identificar a voz passiva sintética. O que é necessário inicialmente para que nós possamos identificar uma voz passiva analítica? Um verbo no particípio, não é verdade? Agora, o que inicialmente a gente precisa ter para que haja a voz passiva sintética? Um si, não é verdade? Então pensem comigo. Se eu for fazer uma questão que me peça simplesmente para identificar a alternativa em que há uma construção na voz passiva, eu já posso eliminar aquelas alternativas que não apresentarem ou um verbo no particípio ou um si, que poderia ser analisado possivelmente, eventualmente, como um pronome passivador. Se não tiver um nem outro, eu já arrisco a alternativa, eu já economizo tempo para resolver outras questões mais complicadas, não é mesmo? Agora, é claro que também eu não posso dizer que a presença do si implica necessariamente a presença de uma voz passiva, que o si pode exercer inúmeras outras funções na língua portuguesa. Mas quando eu quero saber se aquele si é um pronome passivador, eu faço a transposição da voz passiva para sintética, ou melhor, eu faço a transposição da voz passiva sintética para analítica, tentando perceber se aquilo ali, se aquela transposição é possível. Por exemplo, para resolver a questão, acho que número 8, eu coloquei para vocês a frase: desenvolveu-se o texto. Quando você se depara com uma construção como essa, o primeiro indício de que pode haver a voz passiva aí é o verbo transitivo direto. É a identificação de um verbo transitivo direto. Então, em desenvolveu-se o texto, você pode pensar, bom, quem desenvolve, desenvolve algo. O verbo tem transitividade direta. Então, existe uma grande chance disso aqui ser uma voz passiva. Para ter certeza, para se certificar de que essa oração é mesmo uma oração construída com a voz passiva sintética, basta que eu faça a transposição para a analítica. Então, vamos lá. Desenvolveu-se o texto. O texto foi desenvolvido. Deu certo, não deu? Então, eu já sei que essa construção está na voz passiva sintética. Um outro exemplo. Alugam-se casas. Ai, meu Deus, será que isso aqui é voz passiva? Vamos ver. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então, alugar tem transitividade direta. Opa! Então, pode ser que haja voz passiva aqui. Deixa eu ter certeza, então, de que essa oração está na voz passiva. Deixa eu tentar simular a transposição para a voz passiva analítica para ver se dá certo. Alugam-se casas, casas são alugadas. Deu certo. Consertam-se roupas, roupas são consertadas. Deu certo, não é mesmo? Então, em todos esses casos, o primeiro indício de que há uma voz passiva sintética é o verbo transitivo direto, é a presença do verbo transitivo direto, como eu falei. E aquilo que faz com que a gente tenha certeza de que aquela construção é realmente uma construção na voz passiva sintética é a leitura ao contrário, digamos assim, como se a gente estivesse fazendo a transposição para a analítica, beleza? Então é isso. Agora, quando eu quero saber se há a presença de uma voz passiva analítica, como eu falei, o primeiro indício é a presença de um verbo no particípio. Mas também não é porque tem um verbo no particípio que eu vou dizer que há necessariamente voz passiva. Se eu tiver dito, por exemplo, para alguém assim, eu tenho estudado muito. Eu tenho estudado. Então, apesar de eu ter esse verbo estudado, que é um verbo principal no particípio, eu, que é o sujeito dessa oração que eu usei aqui que eu usei aqui para vocês agora oralmente, eu tenho estudado. O eu é o responsável pela ação expressa pelo verbo, é responsável pelo processo verbal. Então, a oração está na voz ativa, eu tenho estudado.
Então, o que eu quero mostrar para vocês é que a presença do verbo no particípio é um indício de que há voz passiva. Isso não é um critério que faz com que você tenha 100% de segurança de que há uma voz passiva ali, porque a recíproca não é verdadeira, né? Sempre que há uma voz passiva analítica, há um verbo no particípio, mas nem sempre que a gente tem um verbo no particípio, haverá a voz passiva. Então, a gente tem que analisar direitinho. Agora, se você percebeu que além do verbo no particípio existe um sujeito que recebe a ação expressa pelo verbo, que é alvo do processo verbal, aí você fica tranquilo sabendo que aquilo ali é realmente uma construção na voz passiva. Então, em resumo, quando você for fazer uma questão que te peça para marcar simplesmente a opção em que a oração está na voz passiva, das duas uma, ou haverá um se, que poderá ser avaliado possivelmente como um pronome passivador, aí você vai ter que ver aqueles outros critérios se o se aparecer, ou pelo menos haverá um verbo no particípio. Aí você vai observar se o sujeito é mesmo paciente, para que você tenha segurança de que aquilo ali é uma voz passiva. Mas se não tiver nem o se e nem o verbo no particípio, você já nem precisa ler mais essa alternativa, porque ela jamais poderia ser a alternativa correta para aquilo que você precisa identificar, beleza? Então, baseados em todas essas informações, nós vamos resolver uma questão da FCC, nós vamos para a telinha, tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, molhar a palavra. É o seguinte: identifica-se a ocorrência de forma verbal na voz passiva no seguinte segmento. Vamos lá. Estratégias que serão implementadas para conquistar mercado. Gente, estratégias que serão implementadas para conquistar mercado. Nós temos um verbo auxiliar e temos um verbo principal no particípio, com essa terminação adas. Então, a letra A pode ser lida com mais cautela, ela não pode ser dispensada porque há a presença de um verbo no particípio. Mas antes de fazer aquela análise mais minuciosa em relação ao sujeito, deixa eu ver se eu consigo eliminar mais alguma alternativa para facilitar a resolução da questão. Eu não sei ler o nome desse cara, então eu vou falar Taranã, tá, gente? Taranã desafiou todas as convenções da composição. Pessoal, desafiou é um verbo comum, não é uma locução verbal, não faz parte de uma locução verbal, não está ligada a um si. Então, não existe a possibilidade de haver uma voz passiva aqui na letra B, justamente pela ausência do si, que seria um possível pronome passivador, e pela ausência de um verbo no particípio. Então, a letra C já está arriscada da minha lista. Na letra C, empresas de construção civil estão inovando. Eu tenho um verbo auxiliar e tenho um verbo principal no gerúndio. Nem uma coisa e nem outra, mais uma vez. Eu não tenho um verbo principal no particípio e não tenho sequer a presença de um si que pudesse ser avaliado de acordo com a possibilidade de ser pronome passivador. Então, a C também já não serve para mim. As coisas estão melhorando na resolução dessa questão. Na letra D, ao contrário do que possa parecer, nós temos aqui uma locução verbal com um verbo auxiliar e um verbo principal no infinitivo. Mais uma vez, não há si nem verbo no particípio. Na letra E, foi testando novas possibilidades, verbo auxiliar e verbo principal no gerúndio. Gente do céu, eu não acredito. Será que eu vou conseguir, então, fazer essa questão por eliminação? Vou. Por que eu vou conseguir fazer essa questão por eliminação? Porque na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, eu não tenho sequer um si, eu não tenho sequer um verbo no particípio para que eu pudesse analisar a possibilidade de existência de voz passiva. Então, só por eliminação, eu já sei que a resposta é letra A. A FCC, organizadora que gosta de cobrar a questão sobre voz passiva de várias formas. E está aí uma questão que aparenta ser difícil, mas que se você usar a técnica correta, além de economizar tempo, você acerta a questão.
Então, agora vamos nos assegurar que de fato é a letra A a resposta correta. Por eliminação, nós já sabemos que ela é a correta. Mas nós estamos aqui também para treinar, também para aplicar o conteúdo teórico a partir da resolução de questões. Então vamos lá. Estratégias que serão implementadas para conquistar mercado. Então esse que aqui, que é o pronome relativo, é que faz o papel de sujeito, né, dessa oração aqui da qual a locução verbal pertence. Mas o que pode ser substituído por estratégias, que é a palavra retomada. Estratégias serão implementadas. Então, vejam só, não são as estratégias que estão implementando alguma coisa, né? Na verdade, alguém está implementando estratégias. Então, este que aqui, que retoma a palavra estratégias, sofre a ação expressa pelo verbo, sofre o processo verbal, é alvo do processo verbal. Então, de fato, eu sei que aqui na letra A há uma voz passiva. Viram como é importante nós conhecermos algumas técnicas para a gente conseguir ter mais, digamos, malícia para resolver certas questões de prova? Então, tá aí, mais uma questão de voz passiva. A próxima questão também vai ser sobre o mesmo assunto, só que com uma abordagem um pouquinho diferente. Então, até a próxima!